Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo. E para hoje temos um estudo maravilhoso. Vai ser o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez, tá bom? E recapitulando o, o estudo passado vimos como o Senhor Jesus ele obteve, ele foi já seguido pelos primeiros discípulos. E fizemos um estudo como apresentar, como estar chamando pessoas para Cristo. E, e foi uma lição maravilhosa, tá bom? Eu convido vocês a assistirem. Mas antes que tudo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. E eu te peço, compartilha este vídeo, inscreve-te no canal para que ele cresça, para que ele chegue a outras pessoas, tá bom? E compartilhe no WhatsApp, nos grupos da família, nos grupos de amigos, né? Porque assim você se converte em um canal de bênçãos do Senhor, tá bom? E o Espírito Santo pode estar levando uma palavra a alguém que esteja precisando, alguém que esteja triste, tá bom? E que precise do alicerce na vida dessa pessoa, que é o melhor, sem dúvidas, é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então hoje vamos a estudar o primeiro milagre que Jesus fez e como essa passagem traz lições doutrinárias importantíssimas, tá bom? Então, vamos a abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 2. Vamos a iniciar aí o versículo 1 do capítulo 2. As bodas em Caná da Galileia. Bom, então, a palavra de Deus diz assim: 3 dias depois, certo? 3 dias depois do que aconteceu com a chegada dos primeiros discípulos, né? Houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Maria estava num casamento, tá bom? E Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então a gente pensa que essas bodas eram de parentes, né? Estava Maria, Jesus também foi convidado. E eu te falo hoje, querido, convida a Jesus para a sua casa. Todo evento que você fizer, chama e clama por Ele, para que Ele esteja ali. Porque se Jesus está no seu casamento, no seu aniversário, no aniversário de bodas, se Ele está o dia todo com você, coisas boas e maravilhosas irão acontecer, tá bom? Então, esse casal ali que estava se unindo foi muito inteligente. Por quê? Porque convidou a Jesus Cristo para o casamento, tá bom? Então, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Uau! O casamento já certamente estava um pouco avançado, a festa, e o vinho acabou. Isso aí era uma catástrofe na época lá, na época judaica, e certamente uma multidão sedenta já estava queixando, comentando, fazendo fofoca. Oh, que coisa isso, nunca aconteceu. Então, queridos, essa multidão sedenta não é o retrato do mundo perdido de hoje. As pessoas experimentam os prazeres do mundo
mas não encontram satisfação pessoal. E por fim, afastam o que poderia preenchê-las. Não é verdade? A Bíblia, ela convida o pecador sedento a vir a Cristo em busca de salvação e satisfação. Então, quem era o único que poderia acalmar, que poderia trazer salvação nesse casamento, satisfação nesse casamento? Claro que Jesus Cristo. E quem leva, quem chama Jesus? A mãe, Maria, que conhece os poderes, que conhece a grandeza que Jesus tinha. Ninguém mais conhecia. Jesus era praticamente um desconhecido. Então, querido, se você sabe, se você já experimentou o amor de Cristo na sua vida, se você conhece dos seus milagres, você que estuda a palavra de Deus, se você sabe que Ele é o único que pode trazer salvação e satisfação na vida das pessoas, chama Ele para que ajude, chama Ele, intercede pela vida dos outros, chamando a Cristo. Faz como Maria fez, tá bom? Então, continuando a palavra, mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então você vê que Jesus não fala mamãe, não, mulher. Jesus foi filho de Maria até que ele começou seu ministério. Tá bom, queridos? Depois disso, ele não podia ser influenciado pela mãe mais. Tá bom? E outra coisa, aqui vê que aí ele fala, ainda não é chegada a minha hora. Então, o tempo de Deus, meus queridos, não é o mesmo tempo que o nosso. Ele não é influenciável. Ele não é influenciável. Jesus, ele veio fazer a obra do Pai, a obra de Deus. Então, ele fala para Maria que ele não tinha a ver mais com ela, tá bom? Ou seja, não era que ela desprezava, senão que já ela não influenciava mais na vida de Jesus. E ela certamente compreendeu. Então, ainda não havia chegado a hora dele se manifestar como Messias. Estava quase ali, pouco a pouco. Daqui a pouco ia acontecer. Mesmo assim, Deus autoriza Jesus a fazer o milagre. Então, Jesus é Deus, eles, o Espírito Santo, o Filho e o Pai são a Trindade, e certamente era para acontecer no momento, mas o tempo de Deus é distinto, meus queridos, ele é atemporal. Então, influências humanas não conseguem. Então, se você está passando hoje por uma luta, se você está passando por um deserto, se o vinho hoje está faltando na sua casa, Jesus certamente é o único que vai preencher, mas no tempo dele, tá bom? No tempo dele. Então, Maria, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Essa mensagem também é para você, querido. Faz tudo o que Jesus te falar. Faz tudo o que Deus colocar no seu coração. Porque se vem de Deus, meu querido, é só vitória na tua vida, tá bom? Os milagres acontecem e as bênçãos se multiplicam. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus, eles usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 medreiras. Então, para purificar-se, para lavar as mãos, lavar os pés, chegavam na festa, faziam isso. Haviam talhas de pedra, aparentemente eram como pedras em forma de recipientes, onde se colocava água e ali ele se higienizava, tá bom? Só que
essas talhas estavam vazias. Certamente já todos os convidados haviam entrado, todos haviam higienizado, se haviam purificado como eles faziam, e agora encontravam-se vazias essas talhas ali, e Jesus percebe isso. Então, o que representa essas talhas vazias? Representam o que? A dureza e o coração vazio do ser humano. Sob o aspecto exterior, a vida do pecado pode parecer encantadora. Mas Deus vê o vazio e a inutilidade dessa vida. E sabe que a menos que consiga fazer um milagre divino, isso não mudará. Tá bom, querido? Então Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então, a água que representa a palavra de Deus. As talhas vazias representam o coração humano duro e vazio. O que tem que acontecer? Esse coração precisa da água, precisa da palavra. Precisa da palavra. Na Bíblia, a água para a lavagem é uma imagem da palavra de Deus. Palavra escrita, tá bom? Tudo que os servos tiveram que fazer foi encher as talhas com água. Como o servo de Deus enche o coração do descrente com a palavra do Senhor. É o que Jesus te ordena hoje, servo de Deus. Prega, leva o Evangelho, enche com a água, enche com a palavra as talhas vazias das pessoas, os corações duros, os corações vazios. Eles precisam ser enchidos com a palavra de Deus. Nosso trabalho não é salvar almas, mas dar a palavra às pessoas e deixar Cristo realizar um milagre, meus queridos, da salvação. Cristo é o protagonista. Nós simplesmente somos seus servos. Os servos aos que ele fala: enchei as talhas de água. Tá bom? Beleza. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tá bom? Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Falou: meu filho, vem aqui. E lhe disse, imagina o noivo com neto. Nossa, que isso? Água para o mestre-sala, água para o convidado mais importante, entre aspas. E lhe disse o mestre-sala ao noivo: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Queridos, o milagre aconteceu. A água que preencheu as talhas vazias se transformou em vinho.
Cristo, ele pode realizar um milagre e trazer alegria quando o coração do pecador estiver cheio com a palavra. No entanto, Cristo transformou a água em vinho, o que fala de graça e alegria. O vinho simboliza, meus queridos, o Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo transforme a pessoa, essa pessoa precisa ter seu coração, suas talhas vazias, preenchidas com a palavra de Deus, com a água. Então aqui aprendemos uma lição importantíssima. Coração vazio, coração duro, pelo mundo, pelos prazeres mundanos, pelo pecado, precisa ser preenchido com água, com a palavra de Deus e o Senhor Jesus. Por meio de seu Espírito Santo, ele vai fazer o milagre da transformação, o milagre da graça, o milagre da alegria. Tá bom, meus queridos? Devemos obedecer a Cristo e levar a palavra do Senhor aos homens, se quisermos vê-los salvos. Tá bom? O que salva as almas é a pregação e o ensino da palavra, não recreação e divertimento. Meus queridos irmãos, Cristo faz sua parte se nós fizermos a nossa. Tá bom? Os servos sabiam de onde vinha o vinho. O mestre Sala não. Mas os servos sabiam de onde vinha o vinho. Mas as pessoas da festa, elas não sabiam. As pessoas aprendem o segredo de Cristo quando lhe servem. Aí, quando não servem a Cristo, eles não sabem o segredo dele, como ele transforma vidas. Agora, você que já passou por um turbilhão de coisas e hoje sua vida foi transformada em Cristo Jesus, graças a Deus, você sabe o segredo dele, porque agora você está servindo. Você está servindo o vinho, tá bom? Você está enchendo as talhas de água e sabe de onde está vindo esse vinho. Do Espírito Santo do Senhor. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, queridos, o que acharam do estudo? O que acharam desse milagre maravilhoso que o Senhor Jesus fez e que nos traz lições importantíssimas de como Deus trabalha na vida das pessoas? O que é necessário para que exista conversão? O que é necessário para que um coração duro e vazio ele seja transformado e dê frutos, e frutos muito bons? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos hoje aqui na Tua presença, Senhor, para Te agradecer por mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor nos deu a oportunidade de pregar a Tua palavra, de trazer essa água que preenche os corações vazios, essa água que preenche as talhas vazias, essas talhas que muitas vezes elas foram preenchidas com água suja, com água proveniente do pecado, do mundo, e que já não conseguiram, estavam até furadas, porque essa água corrói, essa água ruim destrói. Mas nós hoje trazemos, Pai, a água pura, a água da vida,
água que preenche essas talhas, para que depois o Senhor faça um milagre da transformação, para que essa água se transforme em vinho, e o melhor vinho, como foi demonstrado no casamento. Senhor, muito obrigado por tudo, pelas bênçãos, pelos livramentos. Chega lá, na casa desse irmão e dessa irmã que hoje nos está assistindo. Preenche o coração deles. Afasta toda miséria, todo pensamento contrário, todo ataque do inimigo na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e até agradeço. Amém. Glória ao Senhor. Então, meus queridos, muito feliz por estar hoje aqui, muito feliz pela oportunidade que Deus me dá para eu poder fazer este estudo, esta cronologia dos evangelhos, destrinchar isso aqui, dar a conhecer, fazer o que Jesus nos ordenou, pregai o meu evangelho para toda criatura, até os confins da terra. Tá bom? Então compartilha e converte em uma bênção, em um canal de bênção do Senhor, e manda esse vídeo a todo aquele que precisar, para que o Senhor Jesus, Ele faça um milagre na vida deles. Até o próximo estudo. A paz do Senhor Jesus seja com vocês e a sua família.